Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma marcial, de uma guerreira, e bem-vindo à esteira, na esteira com a guerreira, na esteira que é o momento mais difícil para eu vir aqui para essa esteira, mas eu tô seguindo firme e forte, dia sim, dia não, dia sim, dia não, na esteira. Tenho que fazer isso, senão a coisa descamba. Bom, gente, eu essa semana escrevi bastante no meu blog. Eu escrevi bastante, tem época que eu escrevo bastante, tem época que eu escrevo pouco. Então depende, né? O blog, ele funciona como um diário de campo para mim. E realmente a melhor coisa que eu inventei foi o meu canal e o meu blog. Assim, se eu soubesse que ia ser tão prazeroso e tão divertido fazer um blog e um canal no mundo marcial, eu teria começado com isso já lá naquela Makoto, que foi um drama. Teria sido bem mais leve a Makoto pra mim, tá? A Makoto, aquele Carrapatex, aquele sensei que dá em cima de aluna, que me tirou do sério, foi o primeiro sensei de Aikido que eu tive, e eu já entrei em conflito com ele, né? Então, assim, se eu tivesse criado esse canal, esse blog, eu teria me divertido muito mais, teria sido muito mais leve, e eu acho que eu teria aguentado ficar mais tempo na Makoto, porque realmente falar é libertário. Essas baboseiras, esses provérbios chineses e japoneses não estão com nada, isso é uma baboseira. Esse negócio de silêncio é ouro, esse negócio de ouvir para aprender, isso é bobagem. É bobagem isso, totalmente bobagem, né? Pelo contrário, quando você fala, você está verbalizando sentimentos, pensamentos, e obviamente você está aprendendo muito mais do que ficando em silêncio. Fora que você adoece menos quando você fala. Você fala, você externaliza seus sentimentos e pensamentos. E é muito difícil fazer isso. É preciso ter muita coragem para falar, né? Só os corajosos falam. Então eu entendo muito bem porque as mulheres não falam nas artes marciais. Porque para falar é preciso ter coragem. É muito mais do que ficar batendo em tatame. Batendo em homem em tatame. Falar tem mais força. Falar tem muito mais força, né? Então, uma das blindagens que eu sempre tive nos dojos foi o meu canal e o meu blog, tá? Então, os homens sempre tiveram raiva de mim, porque eu nunca tive papas na língua. Eu sempre falei o que eu pensava sobre eles. E era divertidíssimo. Vocês não imaginam como é que é divertido você zoar com os caras que treinam com você e no dia seguinte você ir lá treinar com eles, com aquela cara de coitada. Vocês não imaginam como é divertido isso. Eu realmente me vinguei dos machistas. Esse canal é uma vingança. Maravilhoso. Falar é altamente libertário e altamente curativo. Diferente dos provérbios chineses e japoneses, que são provérbios que ensinam a submissão. Nada mais são do que machistas e submissão, porque não falar é se submeter, né? Então, sempre foi muito divertido ter esse canal, esse blog, porque eu ia pro dojo, pegava elementos, porque é óbvio, nas artes marciais você não precisa se esforçar muito para ter elementos para zoar com os homens, né? Eles mesmos já fazem. Então eu ia pro dojo, treinava e observava os tipos, né? Os patéticos, os marciais. Os marciais são muito machistas, né? Eles são figuraças, são hilários. O homem marcial é pra dar risada, né? É pra dar risada. E eu ia pro meu canal e descia o sarrafo. No meu canal eu desço o sarrafo, no meu canal e no meu blog. Obviamente, os senseis de Aikido sempre tiveram medo de mim. Eu sempre fui temida nos dojos, né?
Então, obviamente, as pessoas me atacam pelas costas. Os homens são covardes, eles atacam pelas costas e em bandos. Então, eu não tô nem aí, eu me divirto muito, tá? E, obviamente, sofro perseguições, sensei querendo me calar, sensei com papinho furado de budô. Budô é mulher fica quieta. Não funciona comigo porque eu estudo budô e eu estudo aikido. E é ele que não sabe nada. Então, assim, é piada, né? É piada. Mas, assim, eu realmente sempre achei que eu nunca precisei de senseis de aikido. De verdade. Eu sempre soube muito mais que eles. Na verdade, eu só preciso deles para técnica, né? Só para técnica. Porque eu sempre achei que os senseis de aikido eram sempre muito crus para mim. Provavelmente, e eu tenho mesmo essa postura com todos os senseis. Eu sempre achei que eu sabia mais que eles. Aí eu ficava tentando ver se ele tinha merecimento para ser sensei. E eu começava a ver que ele não tinha merecimento para ser sensei, tá? Ele não tinha. Então isso criava realmente um problema para mim. Eu não respeitava. Eu não respeitava. Então sempre achei os senseis muito crus, muito fracos, né? Os senseis de aikido são muito fracos para mim, sempre foram. Eu sempre percebi que eu sabia mais que eles, eu tinha uma postura melhor que a deles. Então, nunca precisei, né, de sensei para me orientar. Os dojos de aikido foram, assim, um celeiro de aprendizados. Eu vi muita gente perdida, né, nos dojos de aikido. O marcial, ele no geral, ele é muito carente, muito perdido. No geral não, todos que eu conheci, que eu vi, estão nesse patamar. Eles têm uma carência muito grande, os homens no geral. E isso eu sempre observei nos dojos, tanto os homens quanto as mulheres. E algumas artes vão atrair pessoas mais perdidas, mais submissas, com uma natureza mais submissa e com uma carência muito grande, né? De ter alguém que lhes diga o que fazer, como viver, o que pensar, né? Eu sempre vi que as pessoas nas artes marciais são muito problemáticas, né? Em geral, homens e mulheres, eles são muito problemáticos. E a arte marcial, ela que ancora. A arte marcial, o sensei, aqui no ambiente, eles ancoram, né? Esse ser, essa mulher e esse homem, que são pessoas problemáticas, né? Geralmente o marcial e a marcial eles são bem problemáticos, são fracos, eles não têm muita opinião sobre coisas, eles são pessoas que não têm muita reflexão sobre coisas, né? E nos dojos de aikido eu percebo que se valoriza mesmo a não reflexão, porque é fato, né? Quanto menos uma pessoa ler, estudar e ser independente, né, mentalmente, menos crítica ela será. Então, um sensei de aikido, ele não estimula a reflexão e nem o desenvolvimento da reflexão do aluno. Por quê? Porque se ele começar a refletir, ele vai começar a criticar o sensei. E aí, ele vai perder o poder. A verdade é isso. Então, o sensei, ele estimula o não pensar, o sensei de aikido. Todos que eu conheci, eles nunca estimularam o pensar. Eles estimulavam a dependência emocional, inclusive, do aluno com ele, a submissão total, né, a ponto do aluno não saber se ele quer fazer xixi, se ele quer ir ao banheiro, coisas nesse nível. Então eu via no dojo, nos dojos em que eu estive, principalmente o segundo, que eu fiquei muito tempo, que eu fiquei 4 anos, eu via alunos que já estavam há 20 anos no aikido, que terceiro, quarto dan, e ele não larga da barra da saia, da barra do Hakama Sensei, altamente dependente e inseguro. Eu me lembro que um desses foi aquele sensei que eu tive, né, do domingo, altamente inseguro. Ele chegava a me perguntar, né, eu achava estranho, porque ele chegou a me perguntar várias vezes: o que você acha do meu aikido? Você
você acha que o Aikido é legal? Sabe assim? Mas ele me perguntava com uma insegurança muito grande sobre o Aikido dele. Então, assim, muito inseguro. Uma pessoa muito insegura e muito dependente do sensei japonês, um descendente de japoneses, que desenvolvia mesmo um relacionamento doentio com os alunos, né? O japonês ele é doente. O segundo sensei que eu tive, que foi o descendente de japonês, ele estava dando um homem altamente problemático, e ele era tão inseguro, ele é tão inseguro porque ele está vivo, que ele criava uma dependência doentia dos alunos com ele. Me contaram até que disse que ele tinha um caderninho que ele anotava, né, coisas do aluno. Achei engraçado. Eu imagino. Já imaginou o que ele anotou de mim? Ele nem precisa anotar, eu mesma falo. Então, é uma coisa completamente paranoica, né? Você vai ver no Aikido professores e senseis paranoicos, completamente paranoicos, né? Perdidos. E você vai ver que os alunos seguem essa linha, né? A ponto de você não vê reflexão, né? Nos dojos de Aikido, nos aikidokas e nas aikidokas. Você não consegue desenvolver nem nada muito profundo com eles, porque eles não têm essa profundidade de reflexão. E eles já estão numa arte. A arte Aikido, sim, ela estimula a autonomia e a reflexão, mas acontece que os senseis de Aikido, equivocadamente, para não perder alunos, o que eles fazem? Eles criam uma dependência do aluno com eles. Eles têm medo que o aluno vá embora, tá? Então eles criam uma dependência do aluno com eles. Então eles vão contra a filosofia do Aikido. Na verdade é isso, né? Eu lembro que o meu segundo sensei de Aikido, que foi, né, o segundo que eu tive problema com todos os senseis de Aikido que eu tive, porque é o seguinte, eu sempre estive nos dojos por causa da técnica. Eu nunca precisei da teoria, da filosofia, da bagagem, né, do Aikido. Eu sempre tive mais que eles. Nunca foi, né? Eu nunca precisei disso deles, mas eu precisava da técnica. Então, assim, o que me segurava no dojo, o que me segura no dojo é a técnica. Só isso. Eu não preciso deles para mais absolutamente nada. E eu, inclusive, acho que eles estragam, né, os alunos, eles estragam. Então, eu sempre mantive um distanciamento dos senseis, tá? O sensei que eu tive um pouquinho mais de contato, e aí sim foi um contato como amigo, porque eu achava que ele era meu amigo, né? Foi o sensei de domingo. O sensei de domingo foi meu sensei há muito tempo, tá? E ele era dois em um. Digamos assim, ele era meu amigo, porque ele treinava comigo de sábado como aluno, e ele era meu professor no domingo, tá? Sensei. Então, eu acabei ficando amiga dele, tá? Entre aspas, eu sim. Ele nunca foi meu amigo, nunca foi. Nunca entendi exatamente qual era dele. Na verdade, agora eu entendi. Eu acho que você precisa ouvir um outro homem. Porque a mulher, ela tem uma apreensão diferente do homem, tá? Muito diferente. Então, às vezes é difícil você entender a cabeça do homem. Você precisa ouvir um outro homem falar do outro homem, tá? Porque um outro homem sabe, né? O que se passa na cabeça de outro homem. Porque a mulher, ela é muito diferente. Eu já dei carona para muitas pessoas na minha vida, tá? E para muitos homens. Mas eu nunca dei carona pensando em segundas intenções, tá? Para mim não existe isso. Da carona é da carona, né? É ajudar a pessoa, não tem nada a ver de você ter segundas intenções numa atitude dessa. Mas os homens não, né? As mulheres às vezes não percebem isso. Os homens não. Os homens, eles têm segundas intenções em muitas coisas e na maioria das coisas. Então a mulher não consegue ler qual é a dele. Então foi muito curioso, né? Hoje, esses dias, ontem, eu estava conversando com um amigo meu, Marcial. Ele não é do Aikido, ele é marcial, tá? E
E eu estava contando desse sensei de domingo, tá? Esse sensei de domingo que me deu aula há muitos anos, eu até gostava dele, se bem que eu nunca soube quem é ele. Eu gostava de uma pessoa que eu criei na minha mente, não é exatamente ele, tá? E durante muitos anos eu fui aluna dele, tá? A gente foi amigo até para treinar, treinava como amigo, conversava bastante. E nos últimos tempos de dojo, eu fiquei bem amiga dele, tá? De conversar, de ligar, de mandar mensagem, tá? Sim, de contar coisas, né? A gente ficou bem amigo. E eu todo domingo ia pra aula dele, porque a aula dele sempre foi muito boa. Ele sempre foi um bom sensei, sempre foi. Ele foi o melhor sensei que eu tive, o de domingo, com certeza, tá? Ele era um sensei solteiro, mais ou menos da minha idade, um pouco mais novo, né? Então, assim, gostava de bicho, então a gente conversava bastante, né? Tinha algumas coisas, muitas coisas em comum, né? Tinha e não tinha, né? E ele me dava carona de domingo. Ele que começou a me oferecer carona, né? Eu pegava, vinha. Como amiga, claro, conversando com ele, assim, né? Nunca imaginei, nunca pensei que tivesse alguma coisa, né, por trás disso. E contando para um amigo meu, tá? Esse meu amigo, Marcial, falou: como assim, Priscila, ele te dava carona? Eu falei: sim, ele me dava carona todo domingo. Vinha com ele de carona, né? Conversando, a gente gostava de conversar, ele ficava conversando, falando um monte de coisa, ele não parava de falar. Era engraçado. Era cansativo, mas era engraçado, né? Ele não concluía nada, mas ele era uma pessoa muito alegre, tá? É o oposto de mim, tá? É o oposto de mim, ele é o oposto de mim. Ele não conclui nada, mas é uma pessoa alegre, é uma pessoa agradável para você conversar, tá? Então, ele tinha muita bagagem, conversava de tudo, aquela pessoa que sabe tudo. E eu vinha com ele, vim muitos meses com ele, muitos meses, né? Ele me dava carona. E eu contando pro meu amigo falou: Priscila, mas peraí, você dava carona todo domingo? Eu falei: tava, por quê? A gente vinha conversando, a gente gostava de conversar, né? Eu falei: Priscila, mas ele estava interessado em você? Eu falei: não, imagina, ele é meu sensei, né? Imagina, interessado em mim, nada a ver, né? A gente estava conversando, não sei o que, então tem uma coisa, a mulher, ela não tem essa leitura, né? É assim, na minha cabeça é uma coisa estranha, né? Falei: imagina, não tem nada a ver, né? Eu vi o tipo de mulher que ele sai, não tem nada a ver, não tem nada a ver comigo, né? Aí meu amigo falou: não, ele estava interessado em você, estava dando em cima de você, você não percebeu? Eu falei: não, Dina, não percebi. Então, me explica por que ele se virou contra mim, né, no final? Porque assim, esse sensei, que foi meu sensei, e isso sim é uma coisa decepcionante, porque você tem um sensei que é seu há muito tempo, que ganha a sua confiança, né, e que até se torna seu amigo, participa de uma conspiração para você sair, né? Ele faz parte, né? Ele quer te tirar, tá junto com as pessoas para te tirar, porque me chegou essa informação que ele estava junto, né? Para me tirar, ele estava junto com os conspiradores, tá? Então isso foi bem decepcionante para mim, mas não foi uma coisa muito surpresa, porque eu não me surpreendo mais com Aikido, assim, com Sensei de Aikido, né? Eu nunca achei que eles eram boa bisca, então eu não me surpreendi muito, mas é decepcionante, porque quando houve uma conspiração para me tirarem do dojo, tá? Na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas houve uma conspiração para me tirarem do dojo que eu estava há 4 anos. Os homens se reuniram, faixas pretas, e estavam há 1 ano tramando me tirar. Era praticamente o dojo inteiro, né? E esse sensei estava junto, porque eu fiz questão de perguntar. Eu acho que o resto eu não me importava muito, mas assim, saber que ele estava junto numa conspiração para me tirar foi bem decepcionante. Eu fiz questão de perguntar, falei: mas essa pessoa estava junto? Aí a pessoa que me informou falou: sim, ele está junto. Então,
foi bem decepcionante para mim. E aí eu fiquei um pouco perplexa com isso. Pode, né? Uma pessoa te dá carona, te dá aula, cria um vínculo com você, está junto com o grupo para te tirar, né? Ele, em algum momento ele ficou com raiva de mim. E aí meu amigo matou a charada, que não é muito difícil. Ele falou: Priscila, é o seguinte, você não deu bola para ele. Você não deu bola, não mimou, não teve nada com ele, né? Realmente, de fato. Você ignorou ele. Ele ficou com raiva. Só isso. Ele ficou com raiva. E aí, né? Ficou com raiva de você. Ficou contra você. Tá? Foi isso, meus alunos, que aconteceu. Se eu conseguir, comecei a entender um pouquinho. É muito fácil você entender os homens, né? Os marciais. A mente do homem é muito primária. As mulheres são mais complexas. O homem é mais primário, tá? Aí eu fui ligando uma coisa com a outra e eu fui costurando, né, os problemas que eu tive em dojos de artes marciais, desde o primeiro até o último. Em todos os dojos houve uma questão, tá? Sempre teve um homem, um sensei, um aluno, uma liderança que vinha ciscar no meu terreno. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Sempre tinha alguém fazendo alguma coisa, tentando alguma coisa comigo, dando em cima, fazendo alguma coisa, e eu sempre dava fora, né? Porque eu sempre dei fora em marciais. Eu nunca tive nada com marcial nenhum, absolutamente nenhum. Eu não gosto de marcial, tá? E dojo não é lugar. Dojo é lugar para treinar, não é lugar para outras coisas, né? Eu sempre fui centrada. Então, o que acontece? Desde o início eu fui tendo problemas com homens marciais, desde um sensei dando em cima e eu dei fora nele, chamei a atenção dele, né? Então aí ele me mandou embora. Depois, nesse outro segundo dojo, de novo um sensei de Aikido, né, veio ciscar no meu terreno, não teve nada, né? De uma certa forma dei um fora nele, ele não aguentou, ficou com raiva de mim e conspirou. Depois no Dija Ninjutsu também tive problema com outro cara que lá me chamou para sair. Então o que acontece? Vamos pensar de uma maneira mais ampla. Os homens veem as mulheres como bibelôs e como objetos sexuais. É literalmente isso, na verdade é isso. Você tá no dojo, se o cara tá dando em cima de você, chamando você para sair, outra coisa, é porque é o seguinte, ele não respeita você. Ele não entende que você está lá como uma praticante, não para se relacionar com ele. Você não está aberta a isso, né? Ele não entende. Então, isso é uma visão muito machista. Isso já é um exemplo e uma comprovação do machismo extremo que tem nos dojos de artes marciais. É simples assim. Tive problema com vários homens, né? Eu fui dando fora neles, todos, casados, solteiros, entendeu? Dando fora, botando o cara no lugar. E aí que isso gerou um motim. Por quê? Porque os homens, infelizmente, eles são estragados. Eles veem as mulheres como objetos, e eles não conseguem entender que a mulher é um ser humano e que ela não está disponível. É a mulher que escolhe, não é o homem, né? Então, todos os problemas que eu tive foram com homens com dor de cotovelo, que levaram fora. E quando o homem leva fora, ele se vinga. E geralmente ele se vinga da mulher, ele usa força, que aí é a violência doméstica, né? Ou ele tira você do dojo. É tipo assim, ó, o seguinte, você não vai ter nada comigo, você não vai ter Aikido. É isso, né? Ou senão, você vai continuar falando do machismo aqui no meu dojo, você não vai ter Aikido. É isso. Então, isso demonstra como é podre, né? Como a mente dos homens é estragada, é podre. Eles são mal resolvidos, eles não conseguem ver as mulheres como seres humanos, né? Como um todo, como ser humano. E eles não respeitam, eles não sabem receber um não. Eles não conseguem ser rejeitados, eles não lidam com isso, né? Eles não lidam com isso.
Então, o ambiente de dojos não é receptivo. As mulheres não são bem-vindas, justamente porque as mulheres não são vistas como seres humanos amplos, tá? Não são respeitadas, né? Elas são o tempo todo assediadas, o cara fica te chamando pra sair, vai seguir você, aí você dá fora, o cara te tira do dojo, assim, aí você dá fora, o cara participa de uma conspiração contra você, entendeu? Então assim, é nesse nível, isso que eu tô falando, né? De como que o ambiente do dojo, ele é podre, ele é tóxico, ele é prejudicial até. Eu acho muito difícil que uma mulher se sinta bem no dojo de arte marciais, tá? Eu realmente acho muito difícil. Agora, a gente tem que se impor, né? Eu me imponho. Infelizmente, eu tenho dó. Assim, eu acho que os marciais, eles realmente são homens muito mal resolvidos, muito problemáticos. O machismo deles é doentio, eles teriam que ir para um psiquiatra, tá? Eles têm um problema sério para lidar com uma rejeição. Isso é preocupante. Não comigo, né? Mas o cara desse pode agredir uma mulher, né? Ele domina uma arte marcial. Se ele não lida com uma rejeição, ele pode ter uma atitude extrema. Então, para vocês verem como a mente do homem é doentia. O homem é doente. Extremamente doentia. Nas artes marciais eu consegui ver muito bem isso, e no Aikido, muito bem. Eles são completamente doentes. Completamente doentes. E eles se juntam com mulheres também como eles. Problemáticas, né? Problemáticas também, doentes, igual a eles, né? A mesma sintonia. Então é muito complicado, mas eu consegui entender, depois de alguns anos, como é que funciona o homem. O homem funciona assim. As artes marciais, eles não respeitam as mulheres. Não respeitam as mulheres. Né? E eles representam o homem brasileiro, né? O homem marcial, ele é uma amostra do homem brasileiro. E o homem, ele é completamente doente. Ele acha dono da mulher. Ele acha que a mulher é um objeto. Ele não consegue ver a mulher como ser humano. E ele não consegue respeitar, né? Uma mulher que não está à disposição dele. É isso. Então, o que gera? Eu tive problema com os homens por isso. Eles não conseguiram lidar com a dor de cotovelo deles por terem me levado fora. É isso. E vou seguir dando fora. Vou seguir, tá? Porque eles têm que aprender a lidar, né? Eu já levei muitos foras e nem por isso eu tirei pessoas de lugares, de dojos, né? Porque eu sei lidar. Eu respeito o outro. Se você tem um sensei que dá em cima de você, você dá um fora nele e ele te tira do dojo, o problema é dele. Ele tem problemas. Ele quer o quê? Obrigar você? Né? Ele é um coitado. E isso demonstra também que ele é um cara completamente inseguro, mal resolvido, e ele não se banca. Então, o primeiro sensei que eu tive, ele usava o Aikido para dar em cima das alunas. Isso é uma coisa sórdida. Sórdida, ele é um doente. Ele não pode estar no dojo. E ele era alimentado por um grupo. E o que é mais louco, e por isso que eu falo que os homens são perversos, eles ficam juntos, eles apoiam. No dojo do ninjutsu, em que eu dei fora no cara lá, o cara me chamou pra sair, eu dei um fora nele e ainda chamei ele de machista, de um monte de coisa. Porque eu dou um fora com categoria. O dojo inteirinho de homens se colocou contra mim. Era como se eu tivesse dado fora em todo mundo. Mais ou menos, né? Então, para as mulheres entenderem que os homens não são amigos, eles são inimigos, são opressores, e eles estão juntos. Eles estão juntos. Quando o homem faz uma coisa errada, os outros encobrem a coisa errada que ele faz e apoiam. Por isso que o homem está no poder. Não é por inteligência. É porque eles são coniventes no erro. Vi isso em todos os dojos. Em todos. É podre, é perverso. Perverso. Uma mulher num dojo, ela corre risco. E ela tem que estar o tempo todo esperta, que ela corre risco. Ela corre risco. Geralmente o dojo é majoritariamente de homens, tá? Se acontecer alguma coisa com ela lá,
Ninguém vai socorrer ela. Ninguém vai socorrer ela. Tá? E vai haver vão encobrir o que o cara fez. A mulher tem que estar esperta. Parar de ser boba e ficar confiando em homem. Homem não é confiável. Não é. Não é confiável. Ele é o opressor. Ele é inimigo. O homem é inimigo. Tá? Ele é inimigo. Ele derruba uma mulher. Derruba. Ele derruba. Sem dó. Ele não tem dó. Tá? Derruba. O homem não pensa na mulher. Nunca pensou. Se os homens pensassem nas mulheres, o mundo seria diferente. Eles não pensam nas mulheres. Nem adianta essa conversinha assim. Que homem tem, eu sou solidário com a causa da mulher. Não é, não. Não é. Se fosse, a gente estaria num mundo diferente desse. Ele não é. Tá? Ele tá junto com os outros homens. É simples assim. Ele faz de conta que ele é. Então, a mulher tem que tomar cuidado quando ela tá no dojo, tá? Porque ela tá por conta dela e risco dela. O sensei não é confiável. O sensei não é confiável, o pessoal não é confiável, ninguém é confiável, nem as mulheres que estão lá são confiáveis. Se ela tiver problema, ela vai se abrir sozinha. Simples assim. É perverso. A sociedade machista é perversa. É perversa. É isso, gente. Eu vou seguir dando fora nos caras. Vou seguir porque você precisa aprender a lidar com a rejeição, né? Eu acho que eles deviam se ligar. Eu não gosto de marcial. Marcial é mulher. Aikido, então, Deus me livre. Aikido é mulher pra mim. Você tem que se ligar. Tô lá pra treinar. Tô lá pra conversinha. Leva fora. Leva fora e ainda leva chamada. É isso, gente. Tô no 2,30 km. Vou ver se eu consigo chegar nos 3,20 pelo menos. Até a gente